Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do Senhor, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a tua esposa, teu marido, os teus filhos, netos, bisnetos, Deus abençoe os teus pais, os teus avós, os teus bisos, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu genro, a tua nora, o teu cunhado, a tua cunhada, o teu sogro, a tua sogra, os teus sobrinhos, né? Deus abençoe todo mundo na tua casa. Deus abençoe o teu vizinho da frente, da retaguarda, da direita, da esquerda, se mora no prédio de cima e de baixo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, o teu cachorrinho, os teus bichinhos, tudo que você tem, tudo que você faz. Seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe o teu trabalho, a tua empresa. Deus abençoe o teu comércio. Deus abençoe o teu consultório. Deus abençoe tudo que você faz. O teu veículo, o teu trator, você que está aí no campo. Deus abençoe a terra, né, para que produza bastante. Os bichinhos que você cria sejam abençoados em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, graças a Deus a semana está passando ligeiro, né? Graças a Deus a semana está passando ligeiro, né? Jesus é bom, o diabo não presta. Aí muito tempo isso, né? E a gente está aqui hoje tranquilão, estamos aqui de boa, né? Na Lagoa, todo mundo aqui de boa na Lagoa. Feliz porque hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, para a graça e glória de Deus, né? Aleluia, Jesus é bom, né? Jesus é bom. É isso aí, obrigado, Jandoca. Tá, obrigado. Eu quero compartilhar com você hoje um texto bíblico. Queria que você pudesse fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 1, tá? João 8 e 1, tá bom? Jaque. 8 e 1, João 8 e 1. Por favor, abra a tua Bíblia. Enquanto você vai abrindo tua Bíblia, a gente vai conversando um pouquinho aqui, tá? Enquanto você vai abrindo aí, eu peço que você desculpe um pouquinho o meu atraso. Atrasei uns minutinhos aí, mas eu estava resolvendo algumas coisas aqui, acabei me atrasando, me desculpe, né? Umas coisas de pastor, né? Tava resolvendo coisas de pastor aqui com as minhas ovelhinhas aí, tem um BOzinho, eu tava resolvendo. Peço que você desculpa aí. Tudo bem com vocês? Como é que foi a oração ontem? Bastante gente. Depois de uma noite de sono, né? Quando o teu problema tá cansado, você dorme e daí melhora, né? Mas no final de semana aí eu fico legal, né? Tá legal aí, né? Se eu dormir sábado bem, já fica tudo sossegado. Como é que foi a oração ontem, né? Todo mundo recebeu a bênção aí, foi legal. Muitos testemunhos, né? Foi bem bacana, né, Ivani? Olha que legal. Olha que legal, que legal. Muita gente sentiu um calor ontem, né? Foi inundado pelo poder de Deus, né? Olha, a irmã Líbia, fui curada dos meus olhos e hoje pela manhã consegui ler a Bíblia. Olha que legal, né? Quanta gente foi curada ontem, né? Muito legal, né? Muito legal, né? Cadê a Maite? Eu não vi você, Maite, aqui onde você tá. Mádia Junqueira. A irmã Jô disse que o corpo dela pegou fogo, né? Olha que legal aí. Que legal. Muito legal, né? Muito legal, uma bênção aí poderosa, né? Mas eu não vi teu testemunho que você colocou alguma coisa, não te vi aqui. Oi, Jaquinha, bom dia. Muriel, bom dia. Madá, bom dia. Leonardão, daí guri, MB Junqueira, bom dia, né? A Luque tá aí também, a Val, a MB Junqueira, a Lena tá aí também. Olha que legal, que legal, que legal. Muito legal, muito legal. Muito legal, Maite. Muito legal, legal mesmo. Bacana, bacana, bacana. Bastante gente está recebendo eu recebi aí vários testemunhos de presentes aí que o pessoal ganhou, né? Coisa na justiça, que estava embarreirado, saiu, né? Teve gente que ganhou coisa de presente. Nossa, você viu um monte de testemunho aí, bem legal, né? Olha aí, a irmã foi queimada, que estava com uma queimação na garganta. É muito legal, né? Muita gente. Na verdade, o legal aqui da nossa igreja virtual, que muita gente aí não acreditava ser de Deus há pouco tempo atrás e hoje está sendo curado aqui, né? Quanta gente curada. Ontem teve gente que foi batizado com o Espírito Santo. Ontem, vocês acreditam nisso?
Olha que legal, gente. Ontem teve gente que foi batizada com o Espírito Santo com a evidência de dom em línguas estranhas. Ontem, um casal que estava buscando fazia tempo e ontem, na hora da oração, eles receberam o dom de línguas. Legal, né, cara? Pô, bacana pra caramba, né? A gente não vê mais isso aí, né? E não vê mais essa manifestação do Espírito Santo na igreja, né? Maite? Muito legal, né, cara? Puta, que bacana. Fiquei muito feliz aí, né? A irmã Josefa disse que a vista dela clareou. Muita gente foi alcançado, né? E eu quero dizer para vocês assim que para você se empenhar no estudo, né? Para você se empenhar no estudo da palavra, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente estuda a palavra de Deus, a gente adquire fé. E é através desta fé que você é curado, né? A irmã Sandra falou: meu esposo ganhou uma causa na justiça precatória, que legal, né? Quanta gente está sendo abençoada aí, né, Ale? Olha aí, né? Não é o tempo ainda, Ali. Espera, no tempo certo você vai ser curada. Tem que buscar mais. Você já está sentindo a presença de Deus, mas ainda não foi curada. É uma questão de tempo só, né? De time, né? É só uma questão aí de time, né? E você vai ser alcançado aí. Muito legal, né? Coluna melhorou, né? Quanta gente sendo curada. Muito bacana, né? Então, a gente precisa ter fé, você precisa ter fé. Então o que eu estou ensinando você aqui, o que você precisa aprender é ter fé, né? Olha aí, irmã Elisângela, minha filha foi para a escola hoje, ela uma semana já sem, estava com uma tosse crônica e foi curada ontem, legal, né? Olha aí, ó. Jaque, por isso que você está aqui com o pastor, né? Para você ter entendimento. Então eu vou explicando e você vai tendo entendimento e vai aprendendo. Essa é a nossa função aqui, né? Todo mundo. Nossa função aqui, né? Então a gente precisa estar aí, né? Olha aí, ó. Que legal, né? Bastante gente curada, muito legal. Fico muito feliz de saber que Jesus está alcançando, vocês estão sendo alcançados pelo poder de Deus e muita gente nem sabia que o poder de Deus existia, né? Você vê como é diferente você estar numa igreja que tem Jesus, né? É diferente de você estar numa igreja que não tem Jesus, né? Você está numa igreja onde o Espírito Santo se manifesta. Isso é uma igreja pentecostal, né? Onde o Espírito Santo se manifesta. Cláudia? Entendeu? É muito legal isso, né? Mas isso aí é um conjunto de ação, né? A minha fé com a sua fé. E aí a coisa acontece, né? Muito legal. Então a gente tem que buscar e a gente vai encontrar. É assim que a Bíblia diz. Entendeu? Que legal, Val. Muito legal, né? Tem muita gente que já está repassando o conhecimento que tá recebendo aqui e já está compartilhando, conversando com seus vizinhos, com as pessoas na rua e com outras pessoas, e já está começando a falar de Jesus para as pessoas com o pouco que está aprendendo aqui, né, irmã? Bom dia, que legal. Vamos lá, vocês já acharam aí na Bíblia, João capítulo 8? Vamos falar sobre a mulher adúltera hoje, vamos falar sobre o pecado e o perdão. Vamos, então deixa eu ler para você 8 de João, verso de número 1, tá? 8 de João, verso de número 1, vamos lá? É escrito assim, ó: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou, te condenou?
E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Vamos orar? Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa dar para nós o entendimento, o discernimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e o nosso entendimento para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria dizer para você assim que não existe nenhum tipo de pecado que Jesus não possa perdoar. Eu queria dizer isso para você. Nenhum. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas como você nem sabe o que é isso, então esquece. Todo e qualquer erro que você tenha cometido. Oi, Norminha, bom dia. Todo e qualquer... Oi, Sandroquita, bom dia. Todo e qualquer erro que você tenha cometido na tua vida, o teu passado, ele pode e vai ser perdoado por Jesus Cristo. Ele pode e vai ser perdoado por Jesus Cristo quando você se arrepender dele. Tá, Marta Duarte? Quando você se arrepender dele. Olha a irmã Dalva, que legal. As varizes estão quase sumindo, melhorou muito. Que bacana, né? Entendeu? Então, a gente precisa ter no nosso coração, irmã Lulu, bom dia, irmão Tomás. A gente precisa ter no nosso coração convicção de que Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Aqui nós estamos falando do adultério. A Bíblia fala adultério. O que é adultério, pastor? Alguém que fez sexo com outra pessoa que não era o seu marido ou esposa. Adúltero. A Bíblia diz que os adúlteros não vão entrar no reino dos céus. Portanto, se você for um adúltero contumaz, ou seja, você viver no adultério e morrer, você vai para o inferno. Agora, se você passou por uma situação de adultério e você se arrependeu do teu pecado, está ouvindo? Se arrependeu profundamente, está profundamente arrependido. Você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e pedir perdão para Jesus, Jesus vai te perdoar. Entendeu? Vai te perdoar. E não vai te cobrar mais sobre isso. Fornicação é você fazer sexo com uma pessoa solteira. O adultério é casada. Só essa a diferença. Entendeu? Tem muita gente sofrendo até hoje. Que bom ele, que legal, né? Foi curado da epicondilite. Deitei com dor e amanheci totalmente liberto, graças a Deus. Então, muitas pessoas vivem acusadas. Adultério, Silvia. Quando você se envolve com uma pessoa casada, é adultério. Quando você se envolve com uma pessoa solteira, aí não é, tá? Então, muita gente tem vivido e convivido com esse pecado durante toda a sua vida, carregando um peso gigantesco. Porque quando eles chegam na igreja, o pastor fala que o adultério não tem perdão, que você vai para o inferno. Isso é mentira, a Bíblia está falando que é mentira. A Bíblia está falando que é mentira, que o pastor que prega isso é mentiroso. Que Deus pode perdoar. Deus pode perdoar o adultério, o adúltero, desde que ele se arrependa. Ok? Vou dar um exemplo aqui para você. Né? Ingrid, você pode se confessar com o padre ou não. Você pode se confessar com Jesus também. Entendeu? Não, Marcela Gomes, não está. Pois é. Quando a gente fala de divórcio por causa de adultério,
A gente está falando de uma situação específica que precisa ser avaliada caso a caso. Bom dia, Leia, Joelma, caso a caso. Tá? Eu cuido das minhas ovelhas, eu quero que você entenda isso. Então, se você é minha ovelha, você vai se aconselhar comigo ou com os pastores da minha igreja e a gente vai te ajudar a resolver. Se você é de outra igreja, eu não posso fazer isso. Você tem que entender isso, né? Porque daí você tem o seu pastor, a sua igreja, você está debaixo do jugo dela. Entendeu? Você está debaixo do jugo da sua igreja, do seu pastor. Se ele não é um biblicista e ele não anda de acordo com a palavra de Deus, você vai ter um problema sério. Mas daí é um problema seu de congregar numa igreja assim, né? Então, eu estou ensinando para você a Bíblia, não é o que eu acho. Então veja que os caras falam do adultério como se fosse um pecado de morte, quando na verdade não é. Ele é um pecado que pode ser perdoado se você se arrepender dele. Certo? Essa mulher, a mulher adúltera, a Maria Madalena, né? Bom dia, Pele, Camila. Não. Pode ser, Neuza. Pode ser. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o que é maldição hereditária. Tem muitos pastores por aí dizendo que quando você se converte a Cristo, a maldição é quebrada e cai tudo por terra. Isso é verdade? Não, não é verdade. Por quê, pastor, que não é verdade? Porque existem espíritos migradores e uma pessoa que não entende do mundo espiritual, das coisas de mistério, né? Por exemplo, espíritos migradores que acompanham a família e não necessariamente estão dentro da pessoa, mas eles acompanham essas famílias. São espíritos que no caso pode ser de adultério, de divórcio, entendeu? Adultério, divórcio, pode ser de enfermidade, pode ser um espírito que traz pobreza. Então a maldição hereditária, ela acompanha as pessoas por gerações. São espíritos migradores, a gente chama ele de migrador. Por quê? Porque ele está sempre andando, ele não está parado, né? Então a gente olha e observa essas pessoas e entende um pouco por que tem algumas pessoas que sofrem com a mesma enfermidade, com a mesma doença, dos pais, dos avós. Então precisa passar por um processo de quebra de maldição ou de libertação, que é a mesma coisa. Sim, Rosemiro, claro. Entendeu? Mas aí a gente olha lá na epístola de Judas, a gente olha a fornicação, irmã, não vou falar o teu nome. A fornicação é você sair no final de semana e dormir com o cara que você conheceu no sábado, por exemplo. Isso é fornicação. Com o seu namorado. Fornicação. Isso é uma coisa. Entendeu? Adultério é você sair com uma pessoa que você sabe que é casada. Você sabe, você tem consciência, né? E aí você dorme com o cara. É adultério. Não, né? Dormir é subjetivo. É simples assim. Entendeu? Então, uma doença, por exemplo, né? O pai morreu com uma doença, o filho com uma doença, pode ser também. Entendeu? Então, tem muita gente que diz que isso não existe, mas se eu pergunto, se não existe, por que as pessoas estão passando por essa situação se não existe? Por que as pessoas estão morrendo da mesma doença que seu pai, seu avô, seu bisavô morreu, se não existe maldição hereditária? Alcoolismo, divórcio. Pode, Aurília. O que a gente está falando aqui sobre a mulher adúltera? Ela foi perdoada ou não? Esse tipo de assunto é um assunto que gera muita controvérsia de pessoas que não conhecem a Bíblia. Não conhecem Jesus. Entendeu? Porque você pode adulterar até em pensamento. A Bíblia diz que se você desejar a mulher do teu próximo,
você olhar e ter ideias, você já pecou, você já adulterou. Não tem necessidade de você ter o contato físico. Você tiver o desejo de ele baixar no teu coração e você já pulou já. Entendeu? Então, hoje, a gente praticou um determinado delito, Vamos colocar como delito. A gente praticou um determinado delito. A gente sabe o que a gente fez, Sim, Tatiane, sim. Sim. Se você se arrependeu, você veja a situação. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, capítulo de número 7, trata sobre o casamento. A Bíblia diz que você não deve, que Deus abomina o divórcio, que você não deve se divorciar, Não deve. É um mandamento, não deve. Mas, se isso aconteceu com você, algumas igrejas, pastores, até na igreja católica fala isso, Entendeu? Sim, Valnete, provavelmente sim. Por isso que a Bíblia diz que não tem um justo sequer na terra. Entendeu? É que você não pode ter um segundo casamento. Porque você se separou, você divorciou, você traiu ou foi por um motivo fútil e daí, Mas eu vou falar uma coisa para você, eu até conversei com a irmã sobre isso ontem. A Bíblia diz assim: não separe o homem aquilo que Deus uniu, aquele que Deus uniu. Mas foi Deus que uniu? Veja como quando a gente começa a fazer perguntas, a gente chega a alguns questionamentos que não tem resposta. E tem gente aí que vai dizer: meu Deus, pastor, olha o que você está falando. Gente, pensa comigo aqui. A Bíblia diz: aquilo que o homem uniu, que Deus uniu, não separa o homem. Mas quanta gente que casou por conveniência, casou porque foi obrigado, casou por causa disso, casou porque queria fugir de casa, casou porque queria isso, e depois não deu certo e se separou e está sendo condenado até hoje por causa disso. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Então, mas é o adultério. Irmão, qual é a palavra que nós estamos falando aqui? A mulher adúltera. Entendeu? Nós estamos falando da mulher adúltera, nós estamos falando de adultério. Está escrito na Bíblia que eu estou te falando. Então, Maria Barbosa, o que o pastor está falando aqui para você? Presta atenção no que eu estou falando. Vânia, no Velho Testamento só se casava com primo. Só casava com primo. Não saía da família. E daí casava com primo. Isso é... Entendam o seguinte, uma coisa é o que nós aqui, ocidentais, vivemos. Outra coisa é que os orientais vivem. São culturas diferentes. Entendeu? Sim, Cássia Pellegrini, claro que pode. Por que não? Entendeu? Então você pensa aqui comigo aqui, ó. Presta atenção, agora para de fazer pergunta e presta atenção para você entender o que eu estou te falando. Tá? Presta atenção aqui. Se Jesus não perdoa o adultério, segundo alguns pastores dizem por aí, algumas igrejas pregam isso, que Jesus não perdoa o adultério, então Jesus é um idiota, porque ele morreu na cruz à toa. Quem afirma que Jesus não vai perdoar quem pecou, e a Bíblia diz que a quem muito pecou, muito será perdoado. Gente, vocês precisam aprender a conhecer a Bíblia. Quem muito pecou, muito vai ser perdoado, irmão. Jesus morreu na cruz para perdoar o nosso pecado. Entendeu? Para perdoar o nosso pecado. Então, se você é um pecador, Jesus veio para salvar você. Olha o que Jesus disse: eu não vim para te condenar. Olha o verso 11. Jesus disse assim, ó, 10. E endireitando-se Jesus e vendo
ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, o problema das pessoas, irmão, né? O problema das pessoas, da maioria das pessoas, é não conhecer as Escrituras, né? Irene, eu estou falando exatamente sobre isso, os recorrentes. Uma coisa é você pecou, você errou, você pisou na bola, se arrependeu, né? Agora 2, 3, 4, 5 daí também, você tá de sacanagem, né? Apesar de que a Bíblia diz que Deus perdoa 7 vezes 70. Eu não quero aqui mudar a Bíblia, porque senão eu vou para o inferno. Entendeu? Mas muitas igrejas e muitos pastores e muitos padres até por aí dizem que se você adulterar porque você pecou, você vai para o inferno e não tem conversa. Isso é mentira. Isso é mentira. Então vejam, você não pode se utilizar da palavra de Deus, né? Se utilizar da palavra de Deus para embasar o teu pecado. Você está errado se você fizer isso, porque Deus está avaliando o teu coração, o desejo do teu coração, a vontade do teu coração. Agora, a gente afirma que o divórcio, que o pecado do adultério não tem perdão. Ô Jaque, é só você ter um pastor para chamar de seu aí, e ele faz aí, e aí? É só uma cerimônia, uma oração, só resolve o teu problema. Entendeu? Não, Luciano, não caracteriza. Porque, a não ser, Luciano, que a gente apresenta aqui a certidão de casamento de Adão e Eva, daí morar junto sem casar é pecado, se os pastores que afirmam isso mostrarem para nós a certidão de casamento de Adão e Eva, cartório. Se os caras mostrar, daí é pecado. Agora, se os caras não mostrar, desde que você tenha uma só companheira, um só companheiro, mesmo que você apenas viva junto com ele, né? Isso é pecado? Não. Não. O que você não pode é estar um dia com um, outro dia com o outro dia com o fulano, outro dia com o ciclano, há um mês separa, vai daí, aí não dá, né? Aí não dá. Entendeu? Mas eu já encontrei pessoas aqui, por exemplo, né, de pessoas que moram juntos com o seu marido há mais de 30 anos. Entendeu? Mais de 30 anos. E não é casado. E não podia participar da Santa Ceia da sua igreja porque eles não têm certidão de casamento. E o cara, por ser velho e matuto, não quer ir no cartório, não quer casar. E o pastor não tem sabedoria para lidar com a situação. Entendeu? Não tem. Né? Então, a Bíblia, a palavra casar, né? Ela é diferente o simbolismo, né? De lá da Velho Testamento da Bíblia com aqui com o nosso. O nosso casar é no cartório, fazer uma escritura. Lá não tinha essas coisas, irmão. Lá o casamento era uma grande festa, onde o cara enchia a carraspana e depois ele, no final da noite, a mulher ficava lá num determinado lugar da casa, esperando ele, e ele ficava na festa com os amigos ali bebendo e tal, e aí de noite ele vinha, dormia com ela, consumava com o ato o casamento e já era, irmão. Pode, Magali, entendeu? Ou você acha que lá os caras iam lá, faziam negócio e tal, blá, 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 desde que abençoados por Deus. Silene, mais uma vez eu vou dizer para você aqui, Silene Queiroz, isso é um costume ocidental. O casamento com pastor na igreja, tá? Um costume. Entendeu? Na Bíblia era diferente. Quero que você entenda isso. Eu não estou dizendo que não precisa. Oliver, que foi, Pia?
Desculpa aí, meu amarelo tá meio nervoso. Tô com visita aqui em casa, ele tá meio estresse, né? Então eu não tô dizendo que você não precisa casar, que não é para você casar. Eu não tô dizendo isso. Entendeu? Eu não tô falando isso. Eu tô falando para você que na Bíblia é diferente. Entendeu? Na Bíblia é diferente. Porque a cultura era diferente. Entendeu? Eu falo aqui sempre para todo mundo. Eu sou casado com a pastora Shirley faz 33 anos com a mesma pessoa. Casado no cartório. Mas eu, por exemplo, nunca casei com a pastora Shirley no religioso. Eu não fiz isso. E não vejo necessidade. Você entendeu? Não vejo necessidade de fazer isso. Quando eu casei eu era ímpio, né? Não conhecia Jesus, eu casei com 18 anos. Para 19, né? Já tinha quase 19. Sim, Silvia, o rei Davi era um adúltero. Claro, ele adulterou com Betseba, mas foi perdoado. É o que eu falo para você, né? Você precisa ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, né? Para você parar de ser um crente religioso. Então, eu sou casado há 33 anos com a mesma pessoa e eu não estou dizendo aqui para você que você pode fazer isso ou que você pode fazer aquilo para justificar a minha situação, porque eu não tenho esse problema. Você está entendendo? Então, aquilo que proveio de Deus, que veio de Deus, a união que veio de Deus, traz alegria para você. A Bíblia diz que as coisas de Deus não trazem tristeza. Entendeu? Salomão tinha 700 esposas, né, Malda? Você vai fazer uma comparação como com a Bíblia, com a tua vida agora? Tinha 1000 concubinas. Como é que você quer fazer uma comparação com o Velho Testamento com a gente? Não, você veja como é muito... a cultura, né? Davi também tinha muitas concubinas, né? Então a cultura é muito diferente do que era para o que é para a gente poder... Sim, Deus puniu Davi, claro que puniu ele. Mas a lei de Moisés dizia que a ação de Davi ele tinha que morrer apedrejado também. Entendeu? Então, uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é que muitos pastores pregam por aí, que não tem embasamento bíblico, porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Então você tem que ter sabedoria. A Bíblia diz que se você é casado com alguém que não é crente e ele consente em permanecer casado com você, que fique. Mas, veja que a Bíblia diz, mas se ele quiser se separar, separe, e você não está sujeito à servidão, que o cara não era crente. Veja o que a Bíblia fala. Está escrito isso, 1 Coríntios 7, eu acho que é 10, não tenho bem certeza, ou 11, está por ali. Entendeu? Então, como é que você pode ser condenado, julgado e condenado, meu querido irmão e minha querida irmã, se Jesus veio, irmão, para trazer paz para o teu coração. Jesus não veio para te atazanar. Quem atazana você é o diabo. Entendeu? Então muitas pessoas, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, pecam. Por isso que Jesus disse isso no Evangelho de Mateus: pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, mais uma vez, oi xerife, mais uma vez eu vou dizer, o pastor aqui não é contra o casamento, muito pelo contrário, eu sou um pastor casamenteiro, gosto de fazer casamento, acho o casamento uma coisa extraordinária, adoro fazer festa, mas eu não posso mentir para você, eu tenho que falar o que a Bíblia diz, não passo pano. Eu não sou advogado de Jesus nem nada disso, eu sou um pregador do Evangelho, eu prego o que está na Bíblia. Entendeu? Então, nós vemos Abraão, né? Verdade, irmã. Abraão, né, irmã Lúcia? Cara, ficou com a sua esposa até ela falecer. Então, para nós que temos conhecimento da palavra de Deus, é diferente das pessoas que não têm. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado.
Mas quem a pouco é dado, pouco será cobrado. Olha, Deise, não. Não, a Bíblia diz que você não deve se apartar do seu marido, a não ser no período de oração e jejum. Porque isso vai abrir caminho para o diabo entrar no meio do relacionamento das pessoas. Pode, Mário. Pode. Se você, claro que pode. Por que não? Por que não? Né? Então, as coisas são difíceis. Eu, por exemplo, estava conversando, tem uma irmãzinha da nossa igreja, eu morro de dar risada, né? Ela está com 18 anos, ela namora e ela fala assim, não, pastor, eu só vou casar depois que eu terminar minha faculdade e eu quero casar virgem, não quero saber desse negócio. Cara, é uma virtude isso. Mas não quer dizer que se você não for, você não pode casar. São coisas diferentes, né? Porque algumas pessoas são trazidas do mundo exatamente do jeito que estão, para que venham ser transformadas pelo Evangelho. Estava saindo, Raimundo. Eu estava saindo, eu casei. Já namorava com a pastora já um ano antes, né? E daí a mãe dela morreu. Tem uma série de coisas aí. A gente acabou casando, né? Para resolver o nosso problema. Enfim. E então a gente precisa entender e aprender a palavra de Deus. Então, quando a tua mente abre, por isso que a Bíblia diz que nós temos que prestar um culto racional a Deus, não é emocional. Tem gente que resolve as coisas com o fígado. Não é com o fígado, é com o teu cérebro, que você tem que pensar, você tem que arrazoar a respeito da palavra de Deus, ver o que a Bíblia diz, né? Então, hoje, quando eu vou fazer um aconselhamento, eu falo para as pessoas, olha, tem o que eu acho e tem o que a Bíblia diz. O que você quer ouvir? Eu quero ouvir o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso aqui. Que você tem que se comportar aqui, no Novo Testamento. Aqui, ó. Não, Jaque. Não é desde que você tenha uma pessoa só, seja um relacionamento fixo, você não está em paz. Que diferença faz um papel? Entendeu, né, Décio? Se você não é casado no papel, você não pode participar da ceia, mas você pode dar o dízimo, por exemplo. Né? Daí você é membro, mas para tomar ceia você não é. Entendeu? Então a gente precisa avaliar a Bíblia, e qualquer pessoa que pregue outra coisa que não esteja na Bíblia, irmão. Certa vez eu estava participando de um debate teológico e entrou esse assunto. E um pastor de uma determinada igreja entrou de sola nisso e falou uma bobagem, né? E eu pedi a ele então para ele apresentar a certidão de casamento na Bíblia, né? De determinados personagens bíblicos, e a gente tem vários. E eu falei, apresenta uma para mim, onde está escrito que eles selaram a escritura e foi guardada. Porque antigamente se selava a escritura e guardava de compra de imóveis, não de casamento. Você encontra inclusive no livro de Jeremias, né? Quando o Jerusalém foi destruída e Deus mandou ele ir lá e comprar um terreno, lavrar a escritura, eles colocavam num vaso de barro, lacrava e enterrava para guardar, ou guardava em algum lugar para que aquele papel não se desmanchasse. Mas do casamento não era assim. Entendeu? O casamento não era assim. Então a gente precisa observar o comportamento, a cultura das pessoas. Então uma pessoa que não sabe nem o que você está falando, nem de que caminhão ele caiu, como é que ele vai saber como era a cultura naquele tempo, o que os caras faziam, como eles se comportavam? Entendeu, irmão? Então quanta gente, né, Jaquim, que ficou sem participar da Santa Ceia tantos anos, impedido de ter comunhão com Cristo porque o cara acha que você não pode. Mas quem é o cara? Tá na Bíblia isso? Não. Quem não pode participar da ceia é quem não crê em Cristo, Marcinha. Só. A Bíblia diz que quem não é digno é quem não crê. Sim, Carlos Alberto. O dízimo é pela fé, não é mais obrigação no Novo Testamento, né? Então, se você congrega numa igreja onde os caras não vivem a Bíblia, daí a culpa é sua. A culpa é sua.
Entendeu? Você não pode... mas eu na minha igreja eu não posso. Azar teu, quem manda se congregar numa igreja que os caras não cumprem o que a Bíblia diz? O problema daí é seu. Entendeu? O problema é seu. O pastor tem um ditado chulo. É chulo? É verdadeiro. Eu digo que cada um leva onde gosta. Quem é que sustenta o pastor mentiroso? Bom dia, Grift. Bom dia, Edivânia. Oi, Edivânia. Beijo pra você no teu coração aí, irmãzinha. Quem é que implantou isso? Entendeu? A irmã está dizendo assim, lá na Assembleia de Deus eles dizem assim, a igreja começou assim, vai terminar assim. Você sabe quem que fala assim? Quem é religioso e fala, a minha religião, eu não quero saber desse teu Jesus aí, porque a minha religião é diferente. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, vai para o inferno. E vai para o inferno. Porque olha o que a Bíblia diz que se você acrescentar uma vírgula a palavra de Deus, ou retirar um tio da palavra de Deus, você vai para o inferno. Então imagine esses pastores e essas igrejas que colocam sobre você coisas que dizem estar na Bíblia, mas não está. Eles vão para onde? Para o céu? E você acha que vai para o céu tendo um pastor desse? Veja como é sério isso, irmão. Agora veja você que não participa da Santa Ceia, Laudice, é assim que eu não sei teu nome, desculpa, né? Tem muitos aí que são adúlteros, né? Muitos, isso aí é uma coisa comum, principalmente nessas igrejas grandes e velhas aí, né? Comuns. Eu na igreja que eu congreguei, quando eu era da Assembleia de Deus, o pastor tinha filho de 15 anos, tinha outra família. Quando descobriram, deu um rolo e o cara era vice-presidente da igreja. E era o que mais falava de doutrina do homem, né? Calção, camisa, as irmãs de alcinha, tudo pro inferno, brigava, disciplinava todo mundo, um velho, né? Daí quando alguém descobriu, o cara tinha outra família, tinha um filho de 15, um filho de 13, com outra mulher, tinha duas. Então, irmão, a Bíblia fala que Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para salvar você, Jesus veio para perdoar o teu pecado. Entendeu? Isso não tem que discutir. Então a Bíblia diz que nós devemos andar na sã doutrina. Sã doutrina. A sã doutrina é o que está escrito na Bíblia. Se não está escrito, não é problema seu. Né? Por exemplo, os caras dizem que não pode ter barba, mas Jesus tinha barba. Você já pensou se Jesus chegasse na Assembleia de Deus, em algumas, né? Não são todas, em algumas Assembleias de Deus hoje, não deixavam nem ele entrar porque ele tem barba? Como é que Jesus ia pregar numa Assembleia de Deus se na Assembleia de Deus não pode ter barba, mas Jesus tem barba? Eu já fui arrebatado, fui levado no céu, eu vi Jesus lá no céu, ele tem barba. Todo mundo tem. Quem não tem barba são os anjos, esses eu nunca vi. Entendeu? Quem não aceitou Jesus não pode. Não pode, Edmundo. Quem não aceitou. Então, primeiro você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, você já faz parte do corpo, já recebeu o Espírito Santo. Eu já falei aqui. Entendeu? Depois você vai trabalhar para ser batizado, mas a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e você é crente em Cristo, você tem o direito de participar do corpo e do sangue de Jesus. Aliás, Jesus disse, né? Oi, Marlene Ferreira, porque eu não vi, porque se eu ver aqui a tua pergunta eu vou responder. Agora eu vi você falando aí, tá? Entendeu? Então, a partir do momento que você reconhece, que você conhece, que você aceita, você pode usar a palavra que você quiser, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você deve participar da Santa Ceia, porque Jesus diz que quem não come da carne e não bebe do sangue não tem parte com Deus. Então, se você não tem parte com Deus, você tem parte com quem? Ah, tem de todo tamanho, Maria. Você tem parte com quem? Então, você não participa da Santa Ceia, está na igreja faz um tempão, Jesus volta e você vai para o inferno porque teu pastor não deixa você participar da Santa Ceia porque você não é casado. Deus, você vai para o inferno porque você está obedecendo o homem ao invés de obedecer a Jesus, a palavra de Deus.
E a Bíblia diz: quem participa da Santa Ceia indignamente, quem é indigno? Se você olha na tradução, já ensinei isso a vocês, no grego, na palavra corretinha que está ali que o apóstolo Paulo escreveu, é quem não crê. Quem não crê. Eu não gosto da King James, irmão. Entendeu? Não gosto da King James. Primeiro porque meu rei não é Josué, né? Meu rei é Jesus. Aliás, Tiago, né? Que o James é Tiago, né? Entendeu? Se você crê, pode. Né? Então você precisa abrir os seus olhos, você precisa acordar. E se você está numa igreja onde o cara não prega a verdade, saia dela. Tem muitos que pregam. Entendeu? Saia dela. Tá? Eu não gosto da King James. A King James tem uma tradução horrorosa, né? E a King James é rei Tiago. Se o teu rei é Tiago, o meu é Jesus. Entendeu? Augusta, se você usar algo que escandaliza o teu irmão, você deve deixar de usar para que o teu irmão não peque, né? Na frente dos outros. Por exemplo, se você você gosta de tomar um copo de vinho, por exemplo, né? Não, Luiz Antônio, não precisa ser batizado para participar da Santa Ceia. Você faz parte do corpo da igreja quando você aceita Jesus e passa a participar da igreja. Deve batizar-se o mais rápido possível, mas não quer dizer que enquanto você não for, você não deva. Sim, a ceia online é para todos os membros da igreja. Se você for membro da igreja virtual, você pode participar da Santa Ceia sem problema nenhum. A ceia é para todos. Todos. A Bíblia diz: bebei todos, comei todos. A não ser que na Bíblia do teu pastor esteja escrito outra coisa, né? Entendeu? Pode, claro que pode, mano. Pode e deve, né? Pois é, Cidinha, mas daí ela não prega a Bíblia, porque a Bíblia diz que a casa de Deus não é casa de comércio. Como é que ela prega a Bíblia, mas vende tudo? Então, se ela vende tudo, ela não vive a Bíblia, né? Então, você tem que prestar atenção no que a gente está falando aqui, e você vai aprender, tá? Então, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Jesus veio para perdoar o seu pecado. Ele não veio para condenar você e mandar você para o inferno. Tá ok? Pode, Maria Fátima. Pode, claro que pode. Ah, pastor, mas eu fumo, daí eu não posso participar da ceia. Quem é que disse isso? Onde é que está escrito? A Bíblia diz assim: e os que fumarem vão para o inferno. Está escrito isso? Não. Está escrito: os que mentirem vão para o inferno. Isso tá. Tem muita gente em cima do púlpito mentindo para as pessoas. Entendeu? Muita gente mentindo. Ah, mas a Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo e se eu agravar contra o meu corpo, eu peco. Então, quando você come salsicha, você peca. Quando você come ketchup, você peca. Quando você toma Coca-Cola, você peca, porque tudo isso faz mal. Não é? Já pensou nisso? Então, pensa no que o pastor está te falando. Texto com contexto. Você não pode tirar um versículo isolado e dizer: mas a Bíblia diz isso aqui, mas e o resto? Para explicar o que aquilo ali diz. Está onde? Entendeu? Está onde, irmão? Eu pergunto para você. Entendeu? Quando você olha, irmã, o James na tradução do inglês, né? Você olha lá e não é James, né? É outra tradução, que daí já foi traduzido para o português, e você vai ver que é Tiago, entendeu? É uma Bíblia de tradução católica, né? Você deve saber disso. Talvez você não saiba, né? Mas ela é uma Bíblia traduzida para o inglês, e daí do inglês traduzido para o português. Então, quando você vai lá no inglês, na tradução que o cara fez, é Tiago, tá? Então, a gente precisa ir embora, que tá na hora já. O que é, Valquíria Gaioto? O que você quer saber aí? Depois a gente, né? Se você quiser, Denise Gomes, você pode, claro, receber a bênção, abençoado. Claro que você pode. Mas o que a gente está falando não é poder ou não poder. É ser obrigado ou não ser obrigado. É disso que a gente está falando. Entendeu?
É disso aí que eu tô falando. Então tem muita coisa, né? Não sei, né? Sei lá. Eu não sei também. Vamos embora, tá na hora já. Eu tenho compromisso. Desculpa, mas eu tenho compromisso. Hoje eu tenho massagem. Eu vou pra minha massagem, que eu tenho minha massagista às 11 horas, eu não posso perder. Tá? Beleza, galera? Fiquem com Jesus aí. Do Líquido França. Fique com Jesus aí. Deus abençoe vocês, tá bom? À tarde a gente tem desdobramento aí. E amanhã a gente conversa de novo sobre a palavra de Deus e a gente vai conversando, né? E eu vou trazendo para você aqui a verdade bíblica. Eu sei que tem muita gente que fica brabo aí, né? Porque as verdades bíblicas vão contra a doutrina ensinada na sua igreja, mas eu não tô aqui para falar mal de ninguém. Eu tô aqui só para te ensinar a verdade. Quem fala mal é quem mente, né? E aí a mentira não é de Deus, você já sabe, né? Vamos orar? Vamos lá? Querido Deus, em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre todos os irmãos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor possa pôr a tua mão sobre as nossas vidas, nos alcançar. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Nos ajuda a entender a tua palavra, Senhor, para que nós não sejamos mais enganados. Em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, entre no nosso coração e faça aqui morada, para que nós possamos conhecer a verdade e a verdade possa nos libertar da mentira gospel. Em nome de Jesus, que a tua mão venha sobre as nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. E abençoe também o óleo, para que quando este óleo tocar em alguém, este seja curado, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijinhos. Deus abençoe vocês. De tarde a gente tá aí, tá? Tchau.